ontem também, bastante especial. A Comissão Especial da Câmara vota hoje um pedido de arquivamento da PEC do voto impresso. Ontem, Bolsonaro sofreu essa primeira derrota na luta pelo retorno do voto impresso. 23 deputados votaram contra essa PEC, 11 da base governista votaram a favor. Apesar de rejeitada, o que acontece? Essa PEC ainda pode ser levada ao plenário da Câmara pelo presidente Arthur Lira. Então, a gente tem que aguardar ainda essa tramitação completa, mas, num primeiro momento, a PEC foi rejeitada, uma derrota para Bolsonaro. Daí, na live semanal que Bolsonaro faz, e dessa vez ele fez antes dessa votação acontecer na Câmara, Bolsonaro acusou o Supremo Tribunal Federal de influenciar líderes partidários a retirarem apoio à proposta de emenda constitucional do voto impresso. De novo, Bolsonaro mentiu sobre o processo eleitoral e continuou atacando os ministros da Suprema Corte, principalmente Luiz Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Bom, pouco antes dessa live, Luiz Fux, que é o presidente do STF, fez um pronunciamento cancelando o encontro, essa reunião entre os três poderes. Reunião essa que estava marcada para tentar ali apaziguar as relações entre Bolsonaro e o Judiciário. A gente vai ouvir um trechinho desse pronunciamento de Luiz Fux ontem. Vamos ver. Nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Pois é, Luiz Fux sobe o tom. E daí os senadores da CPI da Covid publicaram uma nota também em apoio à decisão de Fux e em solidariedade aos ministros Luiz Barroso e Alexandre de Moraes. Daí diz um trechinho dessa nota: em tempos sombrios, quando as piores pessoas perdem o medo, cabe às melhores não perderem a coragem em defender a democracia. Tá aí, a gente destacou esse trechinho da nota dos senadores da CPI da Covid. Vamos conversar sobre tudo isso com o Fernando Brito, jornalista, editor do Tijolaço. Oi, Fernando, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo, principalmente porque a gente fica com alguma esperança, né, de que, como a luta entre as instituições no Brasil virou uma briga de moleque, então a gente acha que talvez possa ter a inconsequência, né, a falta de efeitos negativos que briga de garoto traz. Porque essa é a crônica de um conflito que está sendo anunciado há mais de um mês. No dia 8 de julho, o presidente da República, pela primeira vez, ameaçou que, não havendo voto impresso, corria-se o risco de não haver eleições. A mesma coisa foi feita por um intermediário, que hoje se sabe ter sido o senador Ciro Nogueira, levando um recado do ministro Braga Neto para o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que também não haveriam eleições se a Câmara não aprovasse o voto impresso. Esse conflito foi evoluindo durante o recesso, né? Houve um encontro marcado, um diálogo ajustado para o dia 14 de julho entre os chefes de poderes, hospedado pelo presidente do STF, Luiz Fux. Isso não aconteceu por causa daquela internação estranhíssima do presidente da República, né, que estava gravemente enfermo na terça-feira e no sábado já estava passeando na semana seguinte já estava passeando de motocicleta, e não aconteceu. O tom presidencial foi subindo,
à medida que se aproximava a votação na comissão da Câmara do voto impresso, afinal ocorrida ontem, com uma grande derrota do governo. E na segunda-feira, o ministro Luiz Fux reagiu como naquela piada do mexicano que dá um revólver para o filho quando faz 15 anos, o menino vai lá na feira, troca o revólver por um relógio daqueles patacões, né, e vai mostrar ao pai todo orgulhoso, e o pai pergunta, né, muito bem, mas quando falarem da sua mãe, você vai dizer que são 3 horas. Foi mais ou menos o que o ministro Fux fez segunda-feira, apelando ao diálogo, chamando a conversação, alguém que estava dizendo que simplesmente cancelaria as eleições. E isso não suportou a insistência de Jair Bolsonaro em continuar na ofensiva. O ministro Barroso, mesmo com todos os seus punhos de rendas e bom modos, subiu o tom e houve uma pressão incontrolável dentro do Supremo Tribunal Federal, me arrisco a dizer quase que pela unanimidade de seus membros, que imprensou Luiz Fux na parede para que ele fizesse o pronunciamento, afinal, ontem, dizendo que não há condições de diálogo quando o seu grupo é chamado de mentiroso, de vagabundo, de que vai chegar a sua hora, ditador, autoritário. Não há condição de ter diálogo, né, enquanto um clima desses permanecer. Do outro lado, nós temos o presidente da Câmara, Arthur Lira, transformando tudo numa grande oportunidade para ir passando a boiada dos projetos que ele e o governo acham serem importantes, por exemplo, reforma tributária, reforma administrativa, privatização dos Correios e até o próprio voto impresso, e ele vai colocando da maneira mais surpreendente possível. O projeto surge na segunda-feira, quinta-feira está em plenário, vota-se, às vezes de madrugada, como ia ser a votação do voto impresso ou dessa reforma eleitoral, que é outro produto desses aparecido do nada, né, que surgiu, e ele vai passando a boiada dele, enquanto o Rodrigo Pacheco, mais discreto, fica executando aquele papel de mordomo de filme antigo, entendeu? Impávido, né? Com uma fleuma muito grande, etc. e tal, mas sem fazer absolutamente o que se espera de um presidente do Senado, que é presidente também do Congresso, portanto, é presidente do Poder Legislativo, né? Então, não adianta ele dizer que vai trabalhar pelo diálogo, etc. e tal, porque, neste momento, a situação não é de diálogo, a situação é de tapas para lá e tapas para cá. Então, quem não botar a mão na mão do agressor e impedi-la de executar o golpe, desculpe, não está trabalhando pelo diálogo, está trabalhando pela derrota de quem está sendo golpeado. Então, esse é o quadro, né, que nós estamos vivendo, né, pincelado aí pictoricamente por uma investigação da CPI, que retornou aí, depois eu comento isso, mas retornou com quadros tragicômicos de picaretagem da mais baixa extração, enquanto o país começa a sentir os efeitos na sua vida, porque o país ficou disfuncional. Não pensem que esses empresários que assinaram um manifesto pela democracia, o grupo do Itaú, do Credit Suisse, da Natura, que eles estão fazendo isso pelos belos olhos da deusa democrática, não. É porque o ambiente de negócio está empesteado. Eu não vi agora, mas pelo menos até a hora do almoço, meio-dia, mais ou menos, o dólar tinha subido em relação àquele dólar que deveria ter baixado com o aumento da taxa Selic, que o mercado já exigiu 1%, recebeu 1% e não vai se contentar com 0,75% que o Banco Central promete em 3 vezes até o final do ano, porque a inflação está em alta. Hoje mesmo eu consultei as projeções da Ambima, que é a Associação das Empresas do Mercado Aberto, a previsão deles para a inflação, que sempre é um pouquinho abaixo, com aquele otimismo crônico, né, que essas entidades têm, já está em 0,93%, 0,94%. Então, nós estamos voltando à casa de inflação de 1% ao mês, mesmo com o governo tendo controlado a ANEEL e não deixado ela decretar o novo aumento da energia elétrica que ela pretendia fazer. Então, esse país está ficando disfuncional para os homens do dinheiro. Preste atenção, ele já é disfuncional para o nosso povão, para a nossa classe média assalariada. Ele é o país em que você, quanto mais trabalha, mais empobrece, quanto, sabe, você empobrece até dormindo, né? Esse sempre foi, mas ele não é, e o lucro dos bancos registrado agora mostra, esse não é um país que não funciona para quem tem dinheiro. E quando os que têm dinheiro
começam a se manifestar contra o estado de anarquia em que o país está se envolvendo, está caindo, é sinal de que coisas importantes podem acontecer.